torcida palestrina, seja muito bem-vindo ao canal Info Palestra. Aqui você encontra muitas notícias e muitas informações sobre o Palmeiras, deixando você sempre atualizado de tudo que é falado sobre o Verdão. Por isso eu peço a você que deixe já o seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative os sininhos para notificação, porque tem muita informação, muita coisa boa, tudo que é falado sobre o Palmeiras nos programas esportivos, iremos estar colocando aqui em nosso canal. E sem mais delongas, vamos ver agora o que foi falado agora há pouco no programa da ESPN Brasil. Um abraço pro William, porque não bastasse, né, eu ter que controlar vocês todos aqui, ainda me veio o técnico do Del Valle, ele não podia só elogiar o Palmeiras não, prof, ele tinha que criar o caos aqui, ele tinha que fazer essa comparação com o Grêmio mesmo. Mas é legal. Pega aí e já sai jogando. Pra gente é bom, Dani, pra gente é legal, dá assunto pra gente. Eu acho que ele exagerou no 10 vezes mais. Fiquei pensando, né, essa questão da visão de fora, como é curioso um cara de fora, né, ele fez uma afirmação que nenhum de nós faria aqui, 10 vezes mais, inclusive ele poupou o Renato Gaúcho, porque considerou o técnico do Grêmio o Alex, né, e não o Renato Gaúcho, que tinha um trabalho já consolidado no Grêmio, e acho que essa comparação, fazer 5 no Palmeiras, vem muito do fato de que o Del Valle contra o Flamengo foi assim, né, ainda com Miguel Ángel Ramírez, goleou e foi goleado. Então eu acho que é um pouco nessa esteira que veio a pergunta, né, pro Renato Paiva, que faz um belo trabalho, é um belíssimo time. O próprio time dele ter perdido de 5 aqui, na situação daquele jogo, acabou o resultado sendo plenamente justificável. Mas não é um time para perder de 5, né? A postura que tem o Del Valle, aliás, muitos gols também tomam por causa dessa postura, que fica exposto. Então eu acho que o pessoal deu uma bombada, uma pimentada em cima da pergunta para ele, né? Se gostaria de devolver os 5 do Palmeiras. Claro que gostaria, mas é bastante difícil. Como ele falou, o Palmeiras é um time muito bem organizado. Não 10 vezes mais como em relação ao Grêmio. Aí eu acho que foi o exagero dele. Mas é um time hoje mais estruturado, sim. Ô Pascoal, dá para devolver esses 5 aí? Essa comparação que ele faz com o Grêmio te parece na régua ali absurdo ou não? Não, eu acho que é o seguinte, são características de jogo diferentes, né? Mas ele jogou essa partida que fez contra o Palmeiras. Eu vi essa risadinha aí, hein? Sabe por que essa risadinha? Porque é o seguinte, ele não falou do time dele, né? Ele não falou que os 3 zagueiros do time dele entregaram ouro à torta e à direita. Ele não falou que o Perrerano no meio campo é um jogador veterano e que não conseguiu fazer a transição de saída de bola. Ele não falou que a bola nunca chegou na frente com qualidade para os 2 homens de frente, para o Escobar e o Murillo, para pegar de mano os zagueiros do Palmeiras. Ele não falou isso. Faltou qualidade para o time dele na partida contra o Palmeiras. E o Palmeiras encontrou o caminho. Por quê? Os laterais avançavam, o Palmeiras, todo mundo sabe, ataca pelo lado do campo. Agora o Palmeiras muda a característica com 3 zagueiros. O Palmeiras não tem mais só um velocista pelo lado, tem um velocista por dentro. E tendo um velocista por dentro, que é o caso do Rony, dificulta a ação dos zagueiros adversários, porque não são tão rápidos quanto ele. Se ele dá um tapa no fundo, ele vai chegar na frente. Então são situações de jogo que o técnico que é português, né? O Rui é português, não enxergou no time dele e continua não enxergando para esse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras tem uma estrutura tática que provoca a reação do adversário, ou seja, o Palmeiras adianta a marcação para os jogadores adversários errarem o passe, para o Palmeiras roubar a bola e ficar mais perto do gol adversário. O Palmeiras provoca isso no adversário. Não é que o Palmeiras joga X, Y, Z. O Palmeiras provoca a reação do adversário. Se abafar, o cara quebra a bola, a zaga do Palmeiras domina e sai jogando. A transição do Palmeiras é muito rápida. Se o Palmeiras rouba a bola no meio-campo, é um foguete para sair jogando. Definiu assim o jogo na Argentina, nos 2 contra-ataques e definiu o placar. O Palmeiras gosta desse tipo de situação. Eu acho que é isso que tem que ser pensado. Opa, diga. Mas eu acho que talvez o Palmeiras entre de uma forma não tão alta em campo, porque a expectativa é que o Felipe Melo jogue no lugar do Danilo. Pelo menos é essa prévia que a gente recebeu, né? Talvez a postura do Palmeiras seja um pouco diferente, até porque o Felipe Melo não tem essa mobilidade e essa velocidade do Danilo ali pelo meio, né? Mas só para acrescentar tem toda essa questão do técnico, essa questão do técnico, Dani, ele falou do Grêmio, ele falou da qualidade do Palmeiras,
mas ele também falou do gramado sintético e falou da altitude. Mas também não falou o que o Pascoal disse, o que o time dele não fez. Então ele jogou bastante cortina de fumaça. Falou de tudo, menos do time dele. Exato. Que se fosse falar do time Eu até dele... acho a ideia legal do Felipe Melo no meio. Sabe por quê? Que o Palmeiras ganha bola longa. O Palmeiras pode ganhar essa bola longa, porque o Felipe Melo faz bons lançamentos. De qualidade. Ele não tem a mobilidade, ele não tem a mobilidade do Danilo, ele não tem mais a velocidade do Danilo, não, isso não tem. Mas ele tem posicionamento. Ele sabe se posicionar e se a bola para nele, ele sabe alongar a jogada, dar prosseguimento à jogada para os jogadores de velocidade. É jogo bom para isso, hein? Eu acho que muito por causa da altitude também, eu acho que talvez o Palmeiras não vá jogar tanto para cima, com a marcação tão em cima, né? Então ele se garante ali na defesa com o Felipe Melo, que tem experiência, que tem extrema qualidade, e pode se aproveitar do jogo do Rony, que eu acho engraçado que o Bruno Vicari falava no Sport Center isso, lembrou um fato que ele falou aqui no BB Debate, eu estava assistindo os colegas antes, e ele falou que quando o Rony desencantou, né, na temporada passada, foi exatamente num jogo de altitude, e o Bruno antes do jogo falou aqui no BB Debate, lembrando, isso é um jogo para o Rony, porque o Rony ele não tem isso de ter altitude, não ter altitude, ele sai correndo, ele vai com tudo. Então, um passe maravilhoso do Felipe Melo para o Rony ali na frente, realmente eu acho que é uma combinação interessante para essa partida. Agora, para eu ouvir o Pedro também, ô Pedro, queria saber de você o seguinte, essa defesa, né, é uma defesa que tomou só 3 gols na Libertadores e, claro, lá na frente tem toda essa maneira de jogar e tem conseguido os resultados, mas essa solidez atrás, para você, ela passa por onde? Ela passa pelo coletivo, por como o Palmeiras joga, ou ela também está muito no individual, né, no Everton, no Gustavo Gomes? Quando você tem o Everton e o Gustavo Gomes, você já larga na frente, né, Dani? Eu acho que você tem uma facilidade de montar, de estabelecer uma linha por ali. O Gustavo Gomes, por si só, ele já seria um baita de um pilar para essa zaga. Você ainda tem, para mim, a meu ver, o melhor goleiro brasileiro em atividade, então facilita tudo. Só que eu acho também que tem muito, por exemplo, da opção que se faz recentemente. O Marcos Rocha, por mais que ele não entregue muitas vezes num trabalho ofensivo, ele consegue compor muito bem. O Palmeiras acerta isso muito bem. Você tem ali do lado, por exemplo, o Luan, muito criticado, né? Por muitas vezes o Luan foi muito criticado, tomadas de decisões erradas em lances importantes de grandes jogos, só que o Luan também te dá muita composição ali. O Luan compõe muito bem, ele encaixa muito bem com o jogo do Gomes. Por exemplo, poucos zagueiros no futebol brasileiro têm um passe longo, esticam bem a bola, acham bem jogadores, completam tanto uma saída de bola como o Luan. Então acho que tudo isso ali você tem vários elementos que compõem um sistema defensivo sólido. Você teve por muito tempo o Felipe Melo à frente dessa zaga. Quer alguém melhor para proteger uma defesa que o Felipe Melo hoje? Por mais que ele não te entregue mobilidade, como foi falado aqui em algumas situações, você ter essa trinca ali, 2 zagueiros bem posicionados, o Felipe Melo por muitas vezes, você ter a segurança do Everton no gol. Então acho que você parte de valores individuais muito acima da média e você compõe muito bem esse sistema. E você entende que o seu time vai começar a nascer a partir dessa solidez defensiva. E aí você aposta muito mais em estabelecer aquela linha ali e construir em velocidade. Não necessariamente depender apenas de uma construção de pé em pé, de bola, de ter muito a bola. Você consegue muito bem recuar, não ter tanto a bola, porque você vai se garantir na defesa e você aprimora a sua saída em velocidade. Acho que foi a partir daí que o Palmeiras entendeu que poderia sim atrair muitas vezes os jogadores, os adversários, para sair em velocidade. Ele tinha uma garantia defensiva e ele aprimorou essa saída em velocidade pela característica dos seus jogadores. Fosse o Danilo, fosse o Patrick, fosse os laterais pelas pontas, fosse os atacantes que jogam pelos lados também. Então acho que os valores individuais estabelecendo uma linha ali que facilitou tudo isso. E aí, gostou do vídeo? O que você achou do comentário deles? Deixa aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário é muito importante para o canal. Se inscreva e até a próxima!